Olá, boa noite. Eu sou Ricardo Marques, sou especialista em geopolítica, trazendo as notícias de domingo e de segunda, hoje, dia 7 de agosto de 2023, são 8 horas da noite. Os eventos do final de semana foram aqueles que foram, não houve nada muito significativo, além de alguns ataques da Ucrânia a alguns ativos russos e também tivemos também a conclusão de uma comitiva, de uma conferência de paz em Jeddah, na Arábia Saudita, que foi, digamos assim, criado ou pensado pelo Ocidente, e o objetivo dessa conferência era, digamos assim, era pressionar o presidente Putin a abrir negociações em termos favoráveis à Ucrânia. A essa altura do campeonato, ninguém mais pensa ou acha que a Ucrânia vai conseguir recuperar todo o seu território, certamente não durante essa contraofensiva, e os analistas mais equilibrados acham que o ímpeto todo, digamos assim, a iniciativa toda está com a Rússia. O que pode ser conseguido seria um cessar-fogo. Eu suspeito que esse é o interesse do Ocidente, dos Estados Unidos, porque continuar fornecendo, eles já não têm mais armas, munição, os paióis do mundo inteiro, do Ocidente inteiro já foram exauridos, estão vazios, e a Ucrânia tem sério problema de efetivo. As últimas indicações são de que já 400 mil soldados já morreram, ucranianos, ou lutando em prol da Ucrânia. É um número fantástico, fantástico no péssimo sentido, um número impressionante. E as perdas russas são 10 a 15 a 20% disso, não mais do que isso, muitas também, mas a Rússia é um país muito maior. Então um analista que eu gostaria de colocar aqui na tela, levantou a futilidade dessa conferência e mencionou, né, e houve eu vou também colocar na tela uma matéria do Financial Times que quantifica o prejuízo para a Europa, não os Estados Unidos, mas para a Europa, com essa guerra e com essas sanções econômicas impostas pela Europa. Esse Financial Times, essa matéria ou saiu hoje de manhã ou ontem à noite, eu acho que foi ontem à noite, que são os custos para empresas europeias totalizando 100 bilhões de euros. E aqui tem um gráfico que quais os setores que perderam dinheiro. Claro que energia foi o que mais perderam. A Rússia tomou as operações desses países. Então, as empresas ocidentais que estavam na Rússia não conseguem recuperar os seus ativos, não conseguem repassar ou revender os seus ativos. E os países que mais perderam foram a Alemanha, a França e, em termos de energia, o Reino Unido. O Reino Unido perdeu mais de quase 30 bilhões de euros. É um valor absurdo. Isso foi o custo da guerra, sem considerar os subsídios necessários para manter o povo europeu aquecido no inverno passado, os subsídios que serão necessários neste ano, e a desindustrialização de uma boa parte da Europa e problemas sociais e que serão evidenciados na virada do ano, no início do ano que vem. Então há realmente um ímpeto muito forte para, sem admitir que foram derrotados, tentar encontrar uma forma, uma solução para encerrar a guerra. Tentar voltar, não vai voltar à normalidade, mas tentar dar um primeiro passo para isso.
Então essa foi a matéria, foi a conferência, e essa matéria do Financial Times, que saiu hoje de manhã ou ontem à noite, que realmente mostrou claramente o prejuízo para a Europa, não para os Estados Unidos, mas para a Europa, dessa aventura, desse apoio à Ucrânia nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não estou nem discutindo o mérito, quem estava certo, quem estava errado, mas o custo. Porque quando a guerra se iniciou em fevereiro de 2022, era quase um consenso na nossa mídia internacional que a Rússia seria derrotada rapidamente, seria destruída do ponto de vista econômico. E, no entanto, temos uma matéria os últimos dados de crescimento econômico, em termos de PIB por PPP, ou por paridade, Purchasing Power Parity, que é como a CIA americana e como o FMI realmente definem o tamanho da economia. A Rússia é número 5 nesse mundo. China primeira. Eu não estou falando valores nominais, estamos falando de valores em PPP. É o antigo fundo índice McDonald's. China, Índia, Estados Unidos, Japão e a Rússia em quinto, em termos de PIB por PPP. E esse ano prevê um crescimento, a economia russa prevê um retorno ao crescimento. Então, nada disso, quem tivesse na época dito que seria o caso hoje, depois de 1 ano e meio de guerra, eu acho que ele teria sido left out of court, como se diz em inglês, teria sido sumariamente expulso de qualquer ambiente sério, porque ninguém acreditava que sairia tão caro para a Europa, os resultados seriam tão ruins. Os Estados Unidos é outra questão. Os Estados Unidos têm um forte setor de energia. Os Estados Unidos aprovou uma legislação do Inflation Reduction Act, que acabou tentando trazer indústrias europeias para os Estados Unidos, deram subsídios para manter a atividade econômica em funcionamento e crescendo. E os Estados Unidos é rico em energia, apesar de importar, mas eles têm o gás de xisto, eles têm todas aquelas bacias lá no Golfo do México, muita energia lá. Então, essas notícias vieram à tona. Fora isso, só para rapidamente, isso é o que eu queria mais conversar sobre isso, mas nem sei se vou entrar em detalhe, vou rapidamente apenas mostrar. A CBS News fala e outros canais têm noticiado que os chineses e os russos fizeram uma flotila de 11 navios para navegar pelo Mar do Norte, descendo até o Alasca. E depois a Marinha Americana enviou 4 destroyers para controlar, para monitorar isso. Aí vocês podem pensar, mas os russos e os chineses estão sendo agressivos, né? Patrulhando a costa, mas em águas internacionais. Até mesmo os americanos admitiram isso. Eles não chegaram a entrar em águas territoriais americanas, mas é o tit for tat, retornar, devolvendo a mesma moeda, porque os americanos fazem isso. Eles mandam os destroyers, ou acho que teve um porta-aviões também, no Mar da China, entre Taiwan e a mainland, a costa chinesa. Eles exigem que seja permitido o livre trânsito naquele estreito de Taiwan. Então, foi uma vingança, digamos assim, foi um retorno, um recado que o vento que venta lá, venta cá, digamos assim. A Foreign Affairs, que é sempre aquele jornal muito ligado à Fundação Council on Foreign Relations, altamente influente nos círculos de Washington, da capital, altamente influente na formulação de políticas externas. O Foreign Affairs disse que aqui é interessante, porque nesse artigo eles claramente informam
que a Ucrânia poderia tentar é um acordo, não seria adesão, entrada na OTAN, mas uma mini OTAN que daria umas garantias de segurança. Polônia, Lituânia, Letônia, possivelmente esses países convidariam, fariam um círculo, um subgrupo dentro da OTAN, se aliaria à Ucrânia. Por que isso? Porque os países da Europa Ocidental já entenderam, e os Estados Unidos também já entendeu, que não é jogo para ninguém um conflito aberto entre a OTAN e a Rússia. Então agora, para tentar salvar algo, ou alguma imagem de independência, de soberania, e para poder vender o seu peixe em casa, esses países propõem isso à Ucrânia, e este é o teor desse artigo. Para isso, de novo, eu esqueci de falar, né? Nesse acordo, nessa conferência em Jeddah, na Arábia Saudita, não houve nenhuma declaração por escrito, nenhum statement. Apesar da China ter participado, não houve consenso numa declaração. Então, qualquer conferência em que pelo menos não saia um documento, sabe, assinado pelos membros presentes, pelos países presentes, qualquer conferência é fadada ao fracasso. É a própria definição do fracasso. Não se chegou num denominador comum nessa conferência de paz. Aqui, aquilo que eu falei, saiu nessa revista do setor de petróleo e gás, oilprice.com, que a Rússia teve um aumento de receita de 11 bilhões de dólares, apesar das sanções e dos embargos ao petróleo russo. Aqui informações de guerra. A Ucrânia, eles estão conseguindo com seus drones marítimos, aéreos, eles estão conseguindo, ou seus mísseis, eles estão conseguindo atrapalhar, digamos assim, criar uma... Não é nada de muito determinante, mas é um irritante. E é um irritante que acaba, se eles acham... A leitura que eu tenho é que isso acaba forçando a mão do presidente russo, Vladimir Putin, para ele ser mais assertivo na sua condição da política militar e da guerra pela parte da Rússia. Uma coisa que eu sempre leio é que, até porque hoje apareceu uma notícia de que um ataque de algum míssil russo matou 5 pessoas. Mas se vocês pensam a quantidade de meses e a quantidade de bombardeios que as notícias são, que foram destruídos paióis, não sei o quê, mas mortes de civis não aparecem. Os russos são muito cuidadosos quando eles realmente miram nos alvos e eles têm alta precisão. Pelo menos o que se pode dizer é que eles não miram em civis. Isso eles não fazem. Não é nenhuma questão de collateral, de danos colaterais. Eles não têm quase danos colaterais, esse não é o objetivo, eles conseguem e eles nunca tiveram o interesse em causar mortes ou sofrimento de civis. Uma notícia interessante na BBC de hoje é que a China vai aceitar de novo o levedo australiano depois de 3 anos de sanções que eles impuseram. Será que algum tipo de extensão, algum tipo de business as usual, de retorno aos negócios de uma forma mais normalizada? Porque a Austrália é realmente um baluarte americano na Ásia e eles fazem tudo aquilo sempre em comum acordo com os Estados Unidos. Então, eu não sei se é a China tentando afastar os dois aliados, mas é interessante. E por último, as últimas notícias, essas já foram de sábado e de domingo. Biden está pensando se ele vai ampliar
o seu confronto com o Irã no Golfo, porque o Irã ameaça a navegação no Golfo Persa. Difícil ver isso. Os Estados Unidos, em vez de se concentrar como eles gostariam na China, eles estão na Ucrânia, eles ameaçam o Irã, aumentam o patrulhamento no Golfo Persa e agora, por causa dos eventos na África, no Sahel, naquela língua de países que fica no centro-norte da África, eles podem estar até se envolvendo naquilo. Quer dizer, o que muitos estrategistas geopolíticos americanos diziam, vamos tentar controlar os outros conflitos e focar na China. Tem um muito famoso chamado Elbridge Colby, muito conhecido, escreve quase todos os dias, comentários até no Twitter, agora não é Twitter, é X. Ele prega isso, vamos concentrar na China, e não estão conseguindo. Por último, aqui uma matéria que saiu na Bloomberg no sábado, que a África do Sul resistiu à pressão americana para expulsar a Huawei, provedora de serviços de equipamentos 5G, de redes 5G do mundo inteiro, né? Nós temos aqui no Brasil, mas a África do Sul foi, sob forte pressão, resistiu e manteve a Huawei, permitiu que a Huawei continuasse a desenvolver a rede 5G lá na África do Sul. Então é isso, gente. Até amanhã, até quarta. Boa noite.